Olá, meus irmãos, seja bem-vindo no canal. Antes de iniciar a leitura, vamos deixar um copo com água ao lado. Após a leitura, vocês tomam e, tendo fé, vocês podem receber a bênção. Então, hoje nós vamos continuar a leitura de Mateus, o nono capítulo, né? Vamos lá para a cura de um paralítico. Jesus tomou de novo a barca, passou o lago e veio para a sua cidade. Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: Meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Ouvindo isto, alguns escribas murmuraram entre si: Este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhe os pensamentos, perguntou-lhes: Por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer: a teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua maca e volta para a tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. Vendo isto, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Vocação de Mateus. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe: Segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Junto com pecadores, discussão sobre o jejum. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isto, os fariseus disseram aos discípulos: Por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isto, respondeu-lhes: Não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam estas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então os discípulos de João, dirigindo-se a ele, perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus? Nós e os fariseus? E os teus discípulos? Não. Jesus respondeu: Podem os amigos do esposo afligir-se enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o esposo, então eles jejuarão. Ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte da veste, e o rasgão ficaria pior. Não se coloca tampouco vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama, e os odres se perdem. Coloca-se, porém, o vinho novo em odres novos, e assim tanto um como o outro se conservam. A filha de Jairo, a mulher doente. Falava ela ainda quando se apresentou um chefe da sinagoga, prostrou-se diante dele e lhe disse: Senhor, minha filha acaba de morrer, mas vem impor-lhe as mãos e ela viverá. Jesus levantou-se e foi seguindo com os discípulos. Ora, uma mulher atormentada por um fluxo de sangue havia 12 anos.
aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto. Dizia consigo: se eu somente tocar na sua vestimenta, serei curada. Jesus virou-se, viu-a e disse-lhe: tem confiança, minha filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus os tocadores de flauta e uma multidão alvoroçada. Disse-lhes: retirai-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. Eles, porém, zombavam dele. Tendo saído a multidão, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela levantou-se. Esta notícia espalhou-se por toda a região. Diversas curas. Partindo Jesus dali, 2 cegos os seguiram, gritando: Filho de Davi, tem piedade de nós? Jesus entrou numa casa e os cegos aproximaram-se dele. Disse-lhes: crede que eu posso fazer isso? Sim, Senhor, responderam eles. Então ele tocou-lhe nos olhos, dizendo: seja em vós feito segundo vossa fé. No mesmo instante, os olhos se abriram. Recomendou-lhe Jesus, em tom severo: vede que ninguém o saiba. Mas apenas haviam saído, espalharam a sua fama por toda a região. Logo que se foram, apresentaram-lhe um mudo, possuído do demônio. O demônio foi expulso, o mudo falou e a multidão exclamava com admiração: jamais se viu algo semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Compaixão pelo povo que sofre. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo mal e toda enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelhas sem pastor. Disse então aos seus discípulos: a mesa é grande, mas os operários são poucos. Pede, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Escolha dos apóstolos. Receberam instruções. Então essa aqui vai continuar na próxima leitura, a escolha dos apóstolos, né, meus irmãos? Para não ficar muito cansativa a leitura. Daí nós continuamos a 10ª, né, depois. Então fique todo com Deus. Que Deus abençoe aí a semana. Pode tomar um copo com água.